bem-vindos a mais um vídeo no nosso canal. Hoje temos as Conversas Mediáticas, episódio 6, e hoje temos um convidado super especial para falar sobre a história da fotografia, Miguel Pereira. Olá, como estás? Então, Está tudo bem? Vamos começar? Vamos a isso. Vamos. Primeiro de tudo, vamos começar a falar sobre os mass media. Os médias sempre fizeram parte da sociedade das pessoas e da vida das pessoas, pois desde a antiguidade o ser humano sempre teve a necessidade de comunicar com o resto da população e manter-se informado. E por este motivo os médias encontram-se cada vez mais desenvolvidos e têm um impacto cada vez maior na nossa sociedade. Como Pierre Sorlin disse, os médias são os meios pelos quais a informação e o entretenimento são difundidos. Ou seja, os média são as técnicas de difusão das mensagens destinadas a um grande público, tais como a televisão, a rádio, as redes sociais. A seguir vamos falar sobre o enquadramento das fotografias nos média. Se pararmos para pensar, a fotografia é de tal modo difundida que nós já nem nos apercebemos da importância e das suas funções. Ou seja, a introdução da fotografia nos média foi sem dúvida uma evolução bastante grande, pois a partir dela começamos a saber sobre as notícias e sobre os acontecimentos históricos que têm acontecido ao longo do tempo, e é a partir delas que sabemos o que está a acontecer. A fotografia foi utilizada de tal modo que passou a ser algo muito informativo. O modo de fazer jornalismo adaptou-se muito a esta forma da fotografia, pois é a partir daí que os jornalistas começam as suas notícias. Mãe, tu não achas que está um bocado escuro? Está um bocado sim. Sim, eu vou ligar a luz, porque isto está demasiado romântico. Ora, muito bem. Como eu estava a dizer, todos nós nos apercebemos do impacto que os média têm na sociedade. Mas será que paramos para pensar no impacto que tem nas nossas vidas? Isto é uma das grandes questões em termos da fotografia e dos média. Ou seja, uma das principais desvantagens é, sem dúvida, alguma das influências que os média têm na sociedade, levando as pessoas a formar uma ideia a partir dessa fotografia ou dos média. Ou seja, a opinião, mesmo que não seja que eles têm, vai sempre mudar, porque os média conseguem influenciar as pessoas para que esta mude. Só olharmos para as informações transmitidas, por exemplo, no telejornal, como por exemplo a política, eu posso ser de um partido político, mas o Mike diz-me muitas das razões pelo qual eu não vou ser daquele partido político, e eu, a partir de várias das opiniões que eu ouço nos médias, vou conseguir mudar a minha opinião a partir disso. Agora vamos falar sobre a história da fotografia, e para isso temos aqui o Miguel Pereira no Instagram. Damn it, Mike, sigam, não se esqueçam. Mas pronto, o nosso historiador vai falar-nos um pouco sobre a história da fotografia. Com o Instagram. Historiador parou com o Instagram. Começa. Estamos a gravar? Hã? A história da fotografia inicia-se basicamente com o alargamento das máquinas de desenhar, mais precisamente no século XIV, em que os cientistas tentavam melhorar o processo do desenho em si. Com isto veio toda uma revolução para o nosso mundo, especialmente a câmara escura. A câmara escura foi basicamente um dos primeiros instrumentos no mundo fotográfico, em que esta consiste em imitar o desempenho do olho. O que muitos de vocês, muito provavelmente não devem saber, é que a técnica da câmara escura já era conhecida na mais remota antiguidade. Temos o exemplo de Leonardo da Vinci, que já tinha referenciado esta técnica nos seus múltiplos trabalhos. O próprio Aristóteles, que ainda é mais velho que o da Vinci, também já falava dela. Este instrumento era sem dúvida fantástico, mas tinha eventualmente que ser melhorado. Melhoraram-na primeiramente tornando-o portátil em 1620. Assim sendo, este processo foi utilizado em vários domínios, não só para a arte, mas como a astronomia, pois usavam a câmara escura para as suas observações. Mas como a raça humana quer sempre tornar as coisas mais fáceis, vem um senhor chamado William Wallace... Nome esquisito, eu sei. Wallace é um senhor chamado William Wollaston, com uma nova invenção a dizer: não. Eu tenho uma câmara que é ainda mais fácil de transportar que isso. E assim surgiu a câmara clara.
Esta consistia em um prisma-visor, o que permite observar juntamente o objeto e a superfície que se desenha. Temos agora outro domínio, que por acaso deu-me algumas dores de cabeça para entender todo este processo. Faz parte de química. São os sais de prata. Neste caso, o grande Alberto faz uma observação aos sais de prata e repara que estes escurecem quando são expostos à luz. Assim, sucessivamente, aparece o Georges Fabricius, na época renascentista, descobrindo o cloreto de prata e todas as suas propriedades. Parece aborrecido, eu sei, mas foi uma revolução gigante. E é graças a esta revolução e ao desenvolvimento dela que podemos tirar selfies no telemóvel. Nunca se esqueçam disso. Estou a brincar. Continuando o que estava a dizer, veio aqui um inglês chamado de Thomas Wedgwood, que fez um método para copiar os quadros de vidro e para fazer perfis pela ação de luz sobre o nitrato de prata. Isto tornou-se viral, pois este método foi publicado na época. Mais tarde, no ano de 1793, é desenvolvida outra experiência por Joseph Nicéphore Niepce, em que este cientista faz reprodução de gravuras com a ajuda da câmara escura e da luz solar. Assim, ele consegue fazer a primeira fotografia permanente do mundo. Infelizmente acontece uma tragédia e Niepce morre, como toda a gente. Não se preocupem que não fica tudo perdido. Este deixa o seu trabalho com Louis Daguerre, que acaba por melhorar a rapidez e execução do processo de Niepce através de vapor de mercúrio, reduzindo o tempo de exposição. Uau. Eu sei. Mas Daguerre não fica por aí. Também ele quer um lugar na Wall of Fame da fotografia. Então inventa o daguerreótipo, que foi o primeiro processo a nível fotográfico a ser comercializado, assim suscitando o entusiasmo geral. Basicamente, este instrumento consiste em uma imagem fixada sobre uma placa de cobre ou outro tipo de metal, com banho de prata e que forma uma superfície espelhada em que a imagem sai positiva e negativa. Daguerreótipo. Já está? Não. Eu quero falar. Desculpa. Na época, isto foi completamente revolucionário. Cada vez mais os processos estavam a ser desenvolvidos. Mas, como a inveja é muita e os boatos percorrem a boca do povo, chegam aos ouvidos de Henry Fox Talbot, o que até foi bom, pois este também procura desenvolver a fotografia com o seu instrumento nomeado de calótipo. No que consiste isto, vocês perguntam? Resume-se num papel mergulhado em nitrato. Resume-se num papel mergulhado em nitrato e cloreto de prata, em que, após estar seco ao fazer contacto com os objetos em questão, é obtida uma silhueta. Apesar dos seus esforços, Talbot reconhecia que o daguerreótipo tinha uma maior qualidade de imagem e tamanho do que o calótipo. Apesar disso, o calótipo acaba por ser utilizado durante 10 anos em paisagens, arquitetura, natureza e retratos, tal como o daguerreótipo. Em 1851, vem outro cientista só para me dar dor de cabeça. Neste caso, Frederick Scott Archer, que inventa o colódio, que é basicamente algodão pólvora dissolvido em éter alcoólico. Esta substância adere ao vidro e absorve através da umidade os sais de prata e tem uma certa sensibilidade à luz enquanto está úmida. Na altura, isto também foi um progresso notável pela sua perfeição de detalhes, tonalidades, clareza de brancos, tempo de exposição. Tudo isto acaba por superar de uma forma revolucionária todos os outros mecanismos. O colódio desaparece quase completamente quando George Eastman constrói a sua primeira máquina para estender a emulsão sobre o vidro. Assim sendo, as placas ganham uma nova rapidez de 25 centésimos de segundo. É a partir desta invenção que nasce a coisa que mais adoramos fazer naqueles domingos aborrecidos. Sim, estou a falar dos filmes da TVI, SIC ou até Netflix. Por fim, temos a última revolução tecnológica do século XIX. Graças a Deus, porque já estou aqui a suar de tanta informação que tenho na cabeça. Introduzimos então a simili-gravura. Este processo consiste na reprodução de uma fotografia por um tecido, que converte as semitonalidades em pequenos pontos, maiores e menores, e em relevo. A placa gravada pode ser produzida com textos tipográficos. Podemos concluir assim que a utilização da fotografia abrange todos os domínios à nossa volta, como a arte, arquitetura, moda, retratos, paisagens, cinema, jornalismo, medicina e ciência. Agora vamos
vamos falar um pouco mais sobre a fotografia. Ninguém pode negar que a fotografia se afirma cada vez mais como a forma de expressão, de informação e de comunicação através dos meios comunicacionais. Esta está por toda a parte, nas páginas das imprensas, nos anúncios, até mesmo recordações de acontecimentos únicos, como, por exemplo, um casamento, uns anos, sei lá, um batizado, coisas dessas. Toda a gente está a tirar fotografias, né? Por isso. A fotografia é super importante, tanto como testemunho artístico ou jornalístico, como para a prática social ou popular. A palavra fotografia engloba noções e práticas tão diferentes como as da escrita. O romancista e o jornalista ambos escrevem, mas o sentido das suas escritas divergem de pessoa para pessoa e divergem absolutamente em termos de pensamento individual. Vamos falar sobre os diferentes discursos acerca da fotografia. Primeiro de tudo, temos o discurso estético, pois privilegia qualquer manifestação de caráter criativo e constrói um estudo das formas e da sua evolução, ligando as diferentes tradições visuais. Ou seja, é uma sociologia da fotografia assente sobre um estudo sistemático dos diferentes contextos desta prática. De seguida temos a semiologia, que permitiu que se passasse a ver a imagem, a fotografia, como uma mensagem desmontando o processo da sua comunicação e os diferentes tipos de código. Agora, vamos falar sobre a evolução da fotografia, pois é baseada em 3 elementos técnicos, que são A luz, o suporte e o formato. a luz, ou seja, não existe fotografia sem luz. O fotógrafo observa a luz, vê os seus ângulos, realça mais quando a pessoa está incidida sobre a luz, gosta muito mais de luz natural do que luz sintética. Portanto, a luz é um elemento essencial na fotografia. A invenção da fotografia é, acima de tudo, uma questão de química. A evolução dos suportes fotográficos é um constante progresso na sensibilidade das chapas e das películas. Distinguem-se 2 tipos de suporte, o positivo e o negativo. O tipo negativo conhece a evolução técnica mais regular, mais diversificada, quer nos materiais, quer nos processos utilizados. Temos o formato. Na história da fotografia, o formato mais corrente é o 24x36, copiado do formato de cinema. Este formato é mais utilizado na sua largura do que na sua altura e é mais apropriado à utilização em exteriores do que em interiores. Para os retratos é mais utilizado o formato 6x6 e os seus derivados. Por último, mas não menos importante, vamos falar sobre as problemáticas da fotografia, porque nem tudo é um mar de rosas e a fotografia nem sempre é o que nós achamos que é. Vamos falar sobre alguns elementos que marcaram de forma negativa a fotografia. Primeiro de tudo, vamos falar sobre os paparazzi. Toda a gente sabe o que é que são paparazzi, e paparazzi é uma palavra de origem italiana e é a designação dada aos fotógrafos que perseguem as celebridades e figuras públicas para... Não gostes comigo? Para obterem imagens escandalosas e imagens de pessoas sem maquilhagem, sem... mal vestidas, sabem? Agora é o que interessa. O exterior é o que interessa. Deplorável. Sim, sem dúvida. Mas pronto, é a sociedade que temos. O objetivo destes paparazzis é conseguir uma boa fotografia das celebridades e depois vendê-las à imprensa dita cor-de-rosa. E quanto mais a personalidade for conhecida, mais dinheiro eles ganham com essas fotografias. Outra das grandes problemáticas da fotografia é a descontextualização da mesma e a sua manipulação. Em termos de descontextualização, nós quando olhamos para uma fotografia tem que haver sempre uma contextualização da mesma, porque eu tenho a minha ideia sobre essa fotografia, mas tu tens outra, certo? E muitas das vezes os políticos, os jornalistas fazem uma contextualização má e uma contextualização errada da mesma. Ou seja, nós temos uma fotografia do Mike e eu digo que ele está a chorar porque levou um soco. Não, ele está a chorar porque
a namorada dele acabou com ele. Aí está, tipo, eu estou a jogar com os meus valores. Eu não quero que as pessoas saibam que a namorada dele acabou com ele. Estou a perceber? Basicamente é isso. Mas agora, fora de brincadeiras. Esta manipulação é super, super errada, porque as pessoas tiram um mau partido a partir dessas. Ou seja, os políticos têm uma fotografia, por exemplo, e uma informação e jogam a favor dessa. Outro dos problemas é a sua manipulação. Houve muitos acontecimentos da história, apesar das pessoas não saberem, que os próprios jornalistas tiravam uma fotografia e conseguiram manipulá-la em favor dos seus interesses. Aconteceu num caso histórico, mesmo real, que um político e uma senhora estavam num evento e que eles conseguiram, através de Photoshop, juntar as duas pessoas e tirar todos os convidados e fazer uma notícia a dizer que eles os dois tinham um caso amoroso. Isto foi mesmo real. Aconteceu também numa guerra, que houve uma jornalista que decidiu tirar fotografias, pois pensava que tinham acontecido mesmo coisas dessas na guerra, mas as pessoas estavam a ser completamente ludibriadas, pois as pessoas mortas tinham sido tiradas de um cemitério e diziam que aquelas pessoas tinham sido mortas pela guerra, mas era tudo mentira. Isto é verídico. Se quiserem mais informação, leiam o livro de Ignacio Ramonet, A Tirania da Comunicação, que é super interessante e mostra super bem esses acontecimentos históricos. Por último, mas não menos importante e muito mais atual, vamos falar sobre as redes sociais. Toda a gente tem Instagram, Facebook, whatever. A sociedade passou a funcionar toda à base do exterior. Por isso é que eu nunca vou arranjar um namorado. É verdade. Enfim, a sociedade está cada vez mais empenhada a tratar do seu exterior e mostrá-lo para o mundo através da fotografia. O número de utilizadores nas redes sociais teve um crescimento exponencial e há cada vez mais pessoas a viverem dentro da internet e esquecerem-se completamente do mundo exterior. Esse crescimento nota-se cada vez mais através das celebridades influenciadoras que são pagas em valores exorbitantes por marcas só para tirarem uma fotografia e postarem numa rede social. É, por exemplo, o caso da família Kardashian e Jenner, estas irmãs que ficaram populares única e exclusivamente graças à sua aparência e uma sextape. Essa vida sem privacidade, assente na imagem que transmite para o exterior, elas recebem por cada anúncio cerca de 400... Eu não sei dizer este número. 470 mil euros por cada publicação patrocinada. E pronto, estamos no final do vídeo. Quero agradecer ao meu convidado especial, Miguel Pereira, sobre a sua secante... Estou a brincar. Explicação sobre a história da fotografia. Vemo-nos no próximo vídeo. Bye!